Olá, estamos começando mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é Tony Clovis, ele que é coordenador da Comissão de Ação à Saúde do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Eu já agradeço a sua vinda aqui para estar nos falando da saúde, né? Que é uma coisa tão importante para o nosso estado, ainda mais no momento que a gente vive hoje. Primeiramente, Tony, eu queria saber, eu queria que você explicasse para a população qual é a função do Conselho Estadual de Saúde e principalmente da tua comissão, lá que você é coordenador, a Comissão de Ação à Saúde. O papel do Conselho, né? Inclusive ele está dentro das prerrogativas do SUS, é de fiscalizar, deliberar e acompanhar toda a política de saúde pública do Estado e do Brasil, né? Já que a legislação do SUS é nacional. O SUS, inclusive, é universalizado. Então, é esse o nosso papel. Então, todas as demandas, eles têm que passar pelo crivo do Conselho. É claro que nós temos resoluções, a gente fiscaliza, no caso. Aí, falando da minha comissão em específico, eu sou da Comissão de Ação à Saúde, que ela é responsável por fiscalizar todas as demandas dos hospitais, de verificar o que está errado, a falta de medicamento, entendeu? Os procedimentos que estão errados dentro de hospitais e ambulatórios. Então é esse o problema, a gente vai no hospital, a gente emite um parecer da comissão, aprovado na comissão, a gente encaminha diretamente para o pleno do conselho, que quando é aprovado, ele se torna na resolução e o gestor e as pessoas aqui são citadas no relatório têm a obrigação de cumprir, porque a resolução do conselho tem uma prerrogativa de lei. Ela só não tem prerrogativa de lei acima do que é legislado pela Assembleia Legislativa, mas abaixo da Assembleia Legislativa nós temos essa prerrogativa. E daí a gente vê a importância extrema da comissão que você coordena, que é a Comissão de Ação à Saúde, no momento em que Alagoas está passando. Você que está nos assistindo pela TV Assembleia ou também pela internet, no canal da TV Assembleia, TV Assembleia-AL, talvez não saiba, mas Alagoas passa por um momento bem difícil, que é a falta de medicamentos no Hospital Geral do Estado, o maior hospital que a gente tem aqui em Alagoas, e um momento onde se falta medicamentos, né? Houve uma denúncia do Conselho Regional de Enfermagem que está faltando medicamentos, está faltando também situação para se trabalhar, né? No caso, nas enfermeiras e os enfermeiros lá. Como é que a comissão trata isso e como é que vocês fiscalizaram essa questão? Olha, Isa, vamos começar do ponto do início, né? Na mudança de gestão, da gestão anterior para essa gestão, né, nós detectamos e localizamos 50 toneladas de medicamentos, avaliado em mais ou menos 50 milhões de reais dentro do Infal. Foi-se aberto um procedimento, inclusive o processo está sendo investigado pelo Ministério Público, que até hoje não foi responsabilizado as pessoas que fizeram aquele crime. Eu digo um crime porque é o seguinte, são 50 milhões de remédios. Lá nós temos 500, lá está estocada 500 mil fitas daquelas de glicemia. Nós temos lá alimentação parenteral, nós temos uma contingente enorme de insulina humana. Foi uma coisa absurda. Depois desse fato, a gestão atual, ela privatizou toda a distribuição de correlatos de medicamentos. Então, contratou uma empresa privada por 12 milhões, por 12 milhões, já chamada TCI, que ela já vem tendo problema no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, e nós já tínhamos sido avisados disso aí. Mediante ver isso aí, quer dizer, foi tirado, fez um desmonte de que fazia isso, era mais de 10 farmacêutico, tinha uma equipe todinha que era responsável por essa distribuição, foi desmontado esse sistema e se montou com a TCI, que nós tínhamos um programa chamado CORA, que é todo mundo que trabalha dentro da saúde teria uma senha e acompanhava isso. A gente foi tirado desse sistema, a gente não teve mais acesso a saber o que estava sendo efetuado pela TCI. E o que acontece hoje? Hoje nós estamos na contramão. Quer dizer, nós precisamos de medicamento, pagamos 12 milhões para a TCI e não temos 12 milhões para comprar de medicamentos. O Conselho, mediante detectado esse problema, foi o que o Conselho fez. O Conselho fez um relatório, encaminhou, feito pela Comissão de Orçamento, que não foi a minha, foi passado pelo Pleno e nesse relatório pedia que não houvesse a renovação da TCI, porque ela era nociva para a questão dos medicamentos do Estado de Alagoas. Pasme, a gestora anterior, ela renovou o contrato com a TCI. Eu quero até aqui fazer uma ressalva, que é o seguinte, nós estamos aqui já no mês de agosto, a minha Comissão de Ação à Saúde pedimos o contrato da TCI e o contrato da Cordial.
São duas empresas, um contrato de 12 milhões e um de 25 milhões. Todos esses contratos, no início do ano, deve estar adentrado dentro do próprio conselho para que a gente possa fazer avaliação contrato a contrato, processo a processo e ver se tem vícios, ver se eles estão dentro das programações. Até hoje, já foi há 4 meses que está essa solicitação dentro da secretaria e até agora a Secretaria Estadual de Saúde não emitiu um só processo para o conselho. Infringindo, quer dizer, está infringindo a questão da lei da improbidade, está deixando de ter transparência, um Estado que de ter transparência das atividades nenhuma, e está deixando, e está o quê? Alejando o processo de fiscalização e de deliberação do Conselho. Porque sem esses conselhos, sem esse contrato, fica difícil a gente discutir a questão dos medicamentos, que a gente precisa saber o que entrou, quais são, o que foi contratado, qual é a demanda, entendeu? Onde é que está a problemática, para a gente ter consciência do que está acontecendo no Estado de Alagoas. Porque eu acho um disparate a gente pagar uma empresa privada, de ter desmontado uma empresa, um sistema que já era da saúde pública do Estado de Alagoas. A gente tínhamos aqui mais de 10 farmacêuticos capacitados, né? Essas empresas contratam um farmacêutico que não tem essa vivência que os anteriores tinham, e com isso deu no que nós estamos aí. E mediante nós temos o outro problema, que é o seguinte: até hoje eu pergunto a vocês, quem é o responsável pelas 50 toneladas de medicamento? Até hoje eu quero saber o seguinte: quem foi a pessoa, entendeu, que lesou os cofres públicos por 50 toneladas, equivalente a 50 milhões de reais? E todos esses medicamentos, se vocês tiverem a oportunidade, eu acho que a imprensa mostrou, entendeu? É um estoque enorme que era para suprir toda a rede hospitalar do Estado de Alagoas. Então essa é a minha preocupação e espero que a secretaria... E esses medicamentos foram descartados? Eles estão todos vencidos. Deixaram vencer os prazos. Tem uma quantidade enorme de medicamentos. Todos. Alimentação pré-enteral, que é importantíssimo para quem está em estado terminal, para quem está fazendo sistema de oncologia, está participando de oncologia e tudo, está lá, foi extraviado. Insulina humana, que é uma coisa importantíssima. Medicamentos importados, carinho, entendeu? Uma série de insumos. Uma das coisas que eu aprendi agora, quando a gente vai vivenciando, né? Que uma das coisas mais importantes, que mais se consome no hospital é a água destilada. Tem uma enorme quantidade de água destilada. Nós tivemos aí tinha uma quantidade enorme de fralda descartável, que a gente não poderia usar. Depois nós tivemos um parecer técnico que não poderia usar, porque a fralda descartável ela tem um problema. Quando ela vence, o gel que está dentro dela, ela pega um fungo. E esse fungo é altamente prejudicial para as crianças ou para os idosos que vão usar essa fralda descartável. Então é tudo isso aí, que é um descalabro, é uma coisa que deixa a gente dolorido por dentro. Porque quando você entra dentro do HGE, como eu entrei da última vez agora, fizemos a nossa comissão, ela fez um relatório e fomos em cima da UTI pediátrica que tinha sido desativada e estava num processo que eu posso dizer assim, como é que posso, de gambiarra, para poder suprir porque deu com aquele problema das águas e ela foi desativada. E tínhamos o problema de 6 enfermarias. Na Santa Mônica a gente teve um problema que já foi feito 2 reinaugurações, e no mesmo local a água entrou, a gente inclusive depreciando equipamentos caríssimos, que esse equipamento é muito caro, e a gente fez 2 relatórios e fomos com a imprensa e a Defensoria Pública, e quando a gente entrou lá, a gente viu que além daqueles problemas, ainda tínhamos problemas dos correlatos, não tinha luva, não tinha seringa, entendia? Quer dizer, o básico do básico para a saúde pública do Estado de Alagoas, e a gente vê que lá no Linfal tem uma quantidade enorme de medicamentos para ser extraviado. Pois é, Tony, aí você nos dá essa avaliação, esse quadro aí, né, com a visão da sua coordenação lá, da Comissão de Ação à Saúde, né, do Conselho Estadual de Saúde, e aí a gente falou dos correlatos e realmente a operação da Polícia Federal, né, foi batizada com esse nome, correlatos, né? E aí a gente teve, vocês pediram também lá no Conselho, pediram um afastamento, né, da gestora, que também é a reitora da Uncisal, né, da Rosângela. E como foi esse pedido de afastamento e qual o objetivo dele e por quê? Não, é uma coisa que é público e notório, né? A imprensa divulgou, ela foi coercitivamente, teve que depor sobre esses fatos. A Rosângela, ela já vem tendo vários problemas na Polícia Federal, né? Esse não é o primeiro, entendeu? E mediante esses fatos, ela é conselheira, ela é um dos meus pares dentro do conselho. Então eu solicitei, mandei a mesa diretora,
que encaminhar, solicitasse ela para ela responder na Comissão de Legislação e Norma, que é a comissão competente para ouvir e dar um parecer final sobre a situação dela, se ela permanece ou não dentro do Conselho. Eu espero que o Conselho tenha a capacidade, entendeu, de assimilar, entendeu, que se nós temos 40 conselheiros e temos um compromisso de fiscalizar e deliberar sobre os medicamentos, a gente tem que ter pessoas, no mínimo, que tenham a capacidade de fazer esse enfrentamento. É essa a minha preocupação. Outra situação é a seguinte, ela é membro, para pouco não sabe, ela é membro da Comissão de Orçamento. E essa Comissão de Orçamento ainda está julgando os últimos quadrimestres dela. Entendeu? Quer dizer, ela vai estar legislando em benefício próprio. Porque a comissão hoje já emitiu um parecer, entendeu? Reprovando o quadrimestre dela, que todas as metas, que inclusive é determinado pela Lei 141, em que o gestor ele tem que apresentar todas as metas, então o que foi programado, ela cumpriu menos de 50%. Então a comissão fez um relatório e pedindo, entendeu, para que fosse reprovado. É claro que depois disso ela pediu vista e ainda não foi julgado, e eu espero que a comissão emita um novo parecer, mantendo o parecer anterior. Falando de metas, né, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública sempre, né, a cada quadrimestre, onde o SUS, né, onde os gestores da saúde estão aqui para fazer essa prestação de contas. E você, como lá da comissão, você participa também. E você teve nessa última mais recente audiência pública de prestação de contas do SUS, você teve no púlpito. O que foi que você falou lá, para quem não viu, aqui pela TV Assembleia, e qual foi a sua principal reivindicação dentro do Conselho? Primeiro eu vi uma coisa ímpar, que a gente teve os dois secretários, o ex e o atual secretário, né? O secretário atual é secretário de Planejamento. Aí a minha crítica lá, primeiro foi com relação aos números. Quando você coloca os números de 2017, logicamente você tem que ter os números de 2016 para você fazer um cruzamento de dados. Aí você saber o seguinte, hipoteticamente falando, né, nós fizemos aqui 100 procedimentos de saúde, de tuberculose. Então, em 2017, a gente só fez 30. Então, aí você vai ter um gráfico para que a população e até nós conselheiros e aqueles que estavam presentes, poder saber se a gestão atual está avançando ou não está avançando nos dados que é referente à saúde. Como ele só levou os dados de 2017, eu falei, como é que eu posso ter uma visão ampla, geral e restrita do que está melhorando, do que está piorando, se ele não trouxe os dados anteriores para que a gente possa cruzar os dados. Segunda informação que eu achei interessante é que ele colocou lá que está se abrindo, está se discutindo a questão de transplante do Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas não faz transplante há muito tempo. O Estado de Alagoas, inclusive a secretária anterior disse que transplante do Estado de Alagoas não é a prioridade. Agora eu pergunto a vocês sabem quanto é que o Estado de Alagoas gasta fazendo tratamento fora do domicílio? Fora do Estado de Alagoas? Gasta mais de 7 milhões. Desde 7 milhões, se o Estado de Alagoas pegasse 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão de reais, ele já poderia aqui fazer 2 ou 3 ou 4 procedimentos de transplantes de rim, de coração, entendeu? O único transplante que nós fazemos aqui é o de córnea. E pasme, a gente pede para Caruaru e Pernambuco. Então, quer dizer, aí ele colocou lá que fez uma comissão, mas não colocou os números. Quantos transplantes foram feitos? Então fica o dúbio. E o dúbio não é fundamental para quem quer fazer saúde pública. Foi um dos meus questionamentos. O segundo questionamento, que eu cobrei ele publicamente, sobre os processos da TCI e da Cordial. Porque o Estado de Alagoas fez um contrato com a Cordial, entendeu? A questão do Hospital do Coraçãozinho, de 25 milhões. Entendeu? Os hospitais da Santa Casa e o Hospital do Açúcar ofereceu metade pelo procedimento. E eles optaram pelo Hospital do Coraçãozinho. Só que o Hospital do Coraçãozinho, se você ir no próprio site da Secretaria, estava lá. A maioria dos casos está sendo encaminhado para o estado, para São Paulo e para Pernambuco. Quer dizer, a gente continua mandando, entendeu, esses procedimentos cirúrgicos, entendeu? Para outro estado. Então não é uma realidade o hospital, então, né? Quer dizer, esse dinheiro a gente tem, por isso que a gente tem interesse de cobrar esse convênio, para a gente saber se realmente está tendo resolvibilidade. Se realmente esses 25 milhões está resolvendo o problema da cardiologia pediátrica no estado de Alagoas. Entendi. Tony, já a gente vai falar mais sobre essas questões, os dados também, todas as avaliações e relatórios da tua comissão, mas já depois do intervalo.
Voltamos com o nosso TV Cidadã. Estamos com ele, Tony Clóvis, que é coordenador da Comissão de Ação à Saúde do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas. Tony, no bloco anterior você estava falando especificamente do Hospital do Coraçãozinho, né? Que, como você nos falou, quer dizer que as crianças ainda continuam sendo mandadas para outro estado para fazer os procedimentos de coração, né? Isso realmente é má gestão. Tudo que você nos falou, desde o primeiro bloco até agora. Não tem esse sistema de distribuição de remédios né, eficiente. Realmente continua ainda um Hospital do Coraçãozinho só figurativo. A questão, né, dos hospitais aí que vão ser construídos. Que gestão é essa? Por que que algumas coisas estão sendo colocadas, priorizadas e outras não? Olha, existe duas coisas. Existe a política de saúde, que é essa que é do SUS, que é essa política que você vê os dados, que você vê, por exemplo, nós temos hipoteticamente 100 casos de tuberculose, né? Então a gente faz um trabalho e a gente fica com 10. Então, e existe a política de governo. Nós estamos barrando hoje o Estado de Alagoas na política de governo. Por exemplo, uma das coisas que é questionável, que não foi discutido com a sociedade, e muito menos com o Conselho Estadual de Saúde, é essa construção desses hospitais. Para a sociedade, o que custa mais barato para o governo é construir hospital. O que custa mais caro é manter o hospital. Então, está se discutindo construir o hospital, mas ninguém está discutindo manter o hospital. Só para você ter uma ideia, foi inaugurado aí a nova Santa Mônica, que não evolui, que não até hoje ela não conseguiu aumentar a demanda, né, atender a demanda, e nós estamos há 2 anos pedindo a contratação da reserva técnica que se encontra lá. Só para você ter uma ideia. Como vai construir hospitais? Como? Se você não se programou para os concursos públicos, não programou para capacitação, programou os profissionais que precisam. Tem um número de profissionais necessários, né, para cada unidade. Eu vou dizer uma coisa, o que mais nós temos no estado de Alagoas é hospital. No sertão de Alagoas tem mais de 5 hospitais sucateados. Nós chega aqui de Maceió, nós temos quer dizer, se investe num hospital enorme, nós temos uma estrutura, uma esquelética enorme. De um lado nós temos a Santa Mônica, entendeu, com problemas estruturais enormes. Nós temos aqui o HGE, entendeu, que não tem remédio, não tem, tá sucateado em todas as maneiras, esgoto e a gente não consegue manter os que temos e vamos construir novos hospitais sem uma política definida de abertura desses novos hospitais. Então nós podemos correr o risco, entendeu, de estar discutindo o sexo dos anos daqui a 4 anos. Quer dizer, a gente está com o hospital na frente e não vai saber o que vai fazer com ele. Tem um hospital desses que foram anunciados pelo governo, muito importante, que é o materno-infantil, o Hospital da Mulher, né? Qual a sua opinião sobre ele? Como o funcionamento o governo anterior, através de um convênio com o BIRD, que o BIRD ia bancar um sistema materno-infantil que ia resolver todo o problema da segunda macro-região do estado de Alagoas, que compreende de Arapiraca para baixo, até Delmiro Gouveia, Pariconha. Esse era um projeto que foi feito minuciosamente, eu não sei dizer assim, exatamente em quantidade de milhões. O Banco do Nordeste, o BIRD ia bancar isso e já tinha um aval do governo federal na época, que é quem estava analisando, já que o estado de Alagoas não poderia contrair débito. Resultado, eu não sei como foi que aconteceu, que esse projeto sumiu da Secretaria Estadual de Saúde e sumiu da discussão política desse projeto, que era tão minucioso que todas as mulheres e crianças iam ter um atendimento de excelência. Quer dizer, você não teria o que questionar dentro do atendimento, porque foi um negócio estudado, foi pesquisado, foi feito um planejamento, tudo dentro dos parâmetros que precisa da saúde pública, que a mulher cidadã do interior de Alagoas precisaria. E com isso o que ia acontecer? Nós ia desafogar a capital. Porque o que acontece no estado de Alagoas é que vocês têm uma criança no estado, em Delmiro Gouveia, e se ela tiver qualquer fator de risco, ela tem que vir diretamente para a capital. E você é de Delmiro Gouveia, né? Eu sou de Delmiro Gouveia, eu sou sertanejo. E sabe ver todo dia essa viagem de lá para cá dessas pessoas? Eu fui agraciado porque eu sou um dos poucos cidadãos que anda o estado toda semana. Então eu ando Delmiro, ando Arapiraca, ando Santana e tudo. E tenho essa convivência com o sertão, com o Agreste e, logicamente, com a capital, já que por eu ser membro do Conselho Estadual, toda semana eu estou presente em todas as reuniões de comissão e verificando essa problemática nua e crua que é a saúde pública do estado de Alagoas. Então, esse projeto saiu da vitrine, esse projeto foi escanteado, em troca disso,
se colocou um projeto de criar hospitalocêntrico, quer dizer, criar hospital sem ter uma política definida para eles. É um problema muito sério, porque até eu posso até achar, voltar a minha opinião, mas para isso o governo e os gestores, eles têm que votar, eles têm que discutir com a sociedade. Ele tem que vir para o Conselho Estadual de sair do tal, a gente vai fazer esse hospital, vamos gastar tantos milhões, ele vai resolver isso, mas até agora a sociedade não teve a oportunidade de discutir essa política de criação de novos hospitais, entendeu? Quando, na verdade, nós temos um enorme contingente de hospitais sucateados, entendeu? Que quem adentra não é difícil. Quem for no HGL, for em qualquer hospital público do estado de Alagoas, vê as condições nua e crua e a questão desumana em que o cidadão passa para ter um atendimento médico, seja ele mulher, seja ele idoso, seja ele cidadão. Tony, e as UPAs, elas não ajudam a desafogar a capital? Como é que você vê esse funcionamento das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento? Olha, a questão das UPAs. As UPAs, eu agora fiz um levantamento agora e a gente fiscalizou a primeira, que é complicado para você, o Estado em muitos hospitais, a estrutura do Conselho, apesar que a gente tem um orçamento de 500 mil, mas é muito pouco para atingir a demanda e a necessidade que a gente tem para acompanhar todos os processos de saúde pública do Estado de Alagoas. A gente visitou a UPA de Delmiro Gouveia, pasme, um contrato de 3 milhões e 600, de emergencial, e a gente encontrou um monte de vícios nessas UPAs, quer dizer, uma empresa que não tem excelência de saúde, uma empresa que o endereço dela é duvidoso, uma série de fatores. Nós vamos adentrar as demais UPAs. O grande problema das UPAs é o seguinte, se privatiza, o critério de... Aí as pessoas que são empregadas, que você coloca a questão material humano, entendeu? Você coloca o material humano, mas quando ele está... Aí tem uma rotatividade muito grande. Ao contrário do funcionário público, o cara tem uma história efetiva de trabalho, de conhecimento, entendeu? Os salários, por exemplo, lá em Delmiro Gouveia, a gente viu o salário de um enfermeiro, R$ 1.700. Era 2.000, quer dizer, baixar de 2.500 para 1.700. O enfermeiro hoje está ganhando 1.200 conto no estado de Alagoas, entendeu? Aí você vai para um assistente social, menos do que isso. Entendeu? Quer dizer, aí não estão se colocando, porque uma das grandes excelências do funcionário público é a questão de extensão, a questão de capacitação. Nós não estamos capacitando os profissionais nossos para trabalhar a saúde e ir para o enfrentamento para os próximos 10 anos. Entendeu? Nós estamos fazendo uma atividade que é nociva. E as UPAs, por ser que ela também pode ser pública, mas a prioridade é terceirizar, e estão sendo terceirizadas com empresas que muitas vezes não têm a idoneidade e o compromisso que deveria ter. Por isso que elas não têm uma solução mais efetiva. Por outro lado, nós temos aqui a questão da atenção básica. Aí onde a gente é o câncer, é o nó que é a saúde pública. Quando você não tem atenção básica, eu vou só, hipoteticamente, para o cidadão atender dentro de casa, você tem uma gripe. Aí o senhor não trata ela corretamente, eu tomo antibiótico errado, ela parte para uma bronquite. De uma bronquite ela passa para uma pneumonia, de uma pneumonia para uma tuberculose, e daí até para um câncer. Aí você vem morrer aonde? No HGE. Por quê? Porque nós não tivemos atenção básica. Porque o cidadão, aí ele só vem, e muitas vezes vem a questão de informação, a dificuldade, quando ele vem chegar ao setor público, ao setor de saúde, ele já está num estágio terminal. Aí o que encarece é essa questão da urgência e emergência, entendeu? Foco na atenção básica a gente não tem, e aí vai afogar o HGE. Porque o que dá dinheiro na saúde pública não é o preventivo, o que dá dinheiro é o curativo, entendeu? É os grandes hospitais, e aí eu reclamo o seguinte, qual é o trabalho do HGE? O trabalho do HGE é triar paciente para Hospital do Açúcar, para Santa Casa, quer dizer, ele não tem ainda ele não tem uma política definida dentro da saúde pública do estado de Alagoas. Aquelas pessoas que fazem saúde pública não pararam ainda para fazer um modelo de saúde para Alagoas. Enquanto a gente não tiver um modelo, a gente não vai ter solução, porque sem um modelo, sem um plano de ação e de combate a enfrentamento ao que está acontecendo no estado de Alagoas, a gente não vai ter solução nunca. Pois é, e parece que as informações também dos outros municípios são meio desencontradas, porque a gente tem o CISPacto, né, que é um pacto aí com os municípios, e aí tem uma notícia de que pelo menos 34 municípios alagoanos não tiveram até agora pactuado seus indicadores de saúde. Essas informações não chegam? Qual é a justificativa aí da CESAL?
para isso não estar feito? Vamos para a questão técnica. Isso é questão técnica. A Secretaria Estadual coloca que a atenção básica pertence aos municípios. E é verdade, pertence ao município. Mas quem é que não é que fiscaliza, que acompanha toda a evolução da saúde pública do Estado de Alagoas é a competência da Secretaria. Eu vou dar só uma ideia. A Secretaria, ela é quem tem o poder, tem um dever de ter o poder de ter os melhores técnicos para dar os melhores encaminhamentos aos municípios. Por um município, eu vou como Pariconha, entendeu? Ele tem as pessoas lá empíricas, que estão lá na demanda, no dia a dia, mas ele não tem aquelas pessoas que sabem fazer cruzamento de dados, aquelas pessoas que sabem ver um quadro subindo, por exemplo, ele tem um caso hoje tem uma doença hoje, amanhã tem 10, amanhã tem 15, a gente tem que fazer um combate. É uma pessoa aí é a área da vigilância à saúde. Então eles não têm. E eles precisam de quê? Eles precisam do melhor acompanhamento do Estado. O Estado aboliu e abandonou essa tarefa. Quer dizer de que acompanhar as os 102 municípios, estatisticamente, com profissionais que têm essa capacidade, que é o olho clínico do que vai acontecer no Estado de Alagoas. Aí o que acontece? Aconteceu como aconteceu um ano aí, que a gente teve 80 mil pessoas tiveram diarreia. E morreu 80 pessoas de diarreia. Só descobriram quando o pico estava em 80 mil. Quando isso poderia ser descoberto com 3 mil, com 2 mil, entendeu? Aí, resultado, morreram 80 pessoas. Agora eu pergunto a vocês, como é que em pleno século XXI uma pessoa morre de diarreia? Nós sabemos que a diarreia, ninguém morre de diarreia. A diarreia você morre desidratado, porque não recebeu soro na hora certa. Entendeu? Quer dizer, isso é falta de atenção básica. Quer dizer, o sistema de saúde de Alagoas não teve a capacidade de hidratar e dar um antibiótico, por menor que ele seja, para que as pessoas não tivessem, as 80 pessoas não tivessem falecido no estado de Alagoas. Aí demonstra a incapacidade que nós temos de detectar todos os problemas que estão acontecendo no estado de Alagoas. Entendeu? Aí nós não temos a chamada vigilância à saúde. A gente não está vigilante, entendeu? É o que pode acontecer no estado de Alagoas. Aí o medo é o seguinte, se um dia nós tivermos um surto de uma doença até mais perigosa, a quantidade de pessoas que podem morrer ou que estão morrendo hoje, porque a gente não tem esse acompanhamento. E eu cobro isso do quem tem que fazer esse monitoramento, quem tem que cobrar dos municípios, quem tem que ir lá acender o sinal vermelho no sertão, no agreste, na zona da mata, é a Secretaria Estadual com os melhores técnicos, com as pessoas mais capacitadas para ter esse acompanhamento minuto a minuto, porque a saúde pública é a única coisa que não pode parar. Qualquer outro setor do Estado, a educação, ele pode ter um mês de férias, entendeu? Qualquer outro. Mas a saúde, ela é 24 horas vigilante. Tony, a gente está no minuto final do nosso programa. Eu sei que o quadro que você nos passou realmente não é animador, né? A gente espera que o Conselho esteja junto e esteja fiscalizando e esteja ajudando também o Estado. Eu queria que você deixasse suas palavras finais para a população que precisa dessa saúde e também para os gestores. Olha, o que eu quero aqui deixar para a sociedade alagoana é que o cidadão, ele tem que se preocupar mais com a política. Não com essa política que a gente está vendo a nível nacional e a nível do estado de Alagoas, dentro dos políticos, mas é com a política de saúde, com a política nossa de regional, atencioso. Porque quando na falta da política, aí é o descaso, é o arraso. E é isso que a gente não quer. O Conselho Estadual de Saúde, ele é uma ferramenta, é um instrumento. Agora, quem realmente tem que pensar em mudar essa realidade é o povo. Entendeu? Então, e os profissionais de saúde, entendeu? Que muitas vezes se sentem incapazes de abrir, mas tem que abrir essa discussão dentro dos hospitais, dentro dessas categorias. Eu peço aqui que o sindicato e os conselhos de assistência social, de medicina, os conselhos de enfermagem, todos aqueles profissionais, entendeu? Venham a se debruçar e a puxar uma discussão dentro do próprio governo para que a gente possa, de maneira ímpar, resolver esse problema no estado de Alagoas. Do contrário, a gente vai ficar inviabilizado novamente. Obrigada. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã. Até mais. Agradeço.